Meu irmão e minha irmã, desejo a você e a sua família paz em nome do Senhor. Olha, o Salmo 91, versículo 1 e 2 diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Eu venho hoje até você para dizer que se encerrou formalmente o meu silêncio canônico, bem como a suspensão de ordem imposta pelos meus superiores. O procedimento canônico que foi aberto há um ano atrás, ele foi declarado extinto definitivamente por ordem do Superior Geral de Roma. Pelo fato de o procedimento canônico ser sigiloso antes, na investigação, durante e depois do processo finalizado, eu não tenho como dar detalhes sobre esse assunto. O fato é que esse silêncio que tive que fazer, mesmo que por tanto tempo, é uma atitude relativamente normal dentro da igreja e tem como motivo principal permitir a livre condução da justiça comum ou mesmo canônica, evitando que haja qualquer possível posição pessoal pública da parte de quem está sendo investigado. Por isso que mesmo estando nas redes sociais por mais de um ano e meio, eu nunca pude tratar desses assuntos especificamente. Como todos sabem, eu fui considerado totalmente inocente na justiça comum, dado o absurdo das acusações. Não foi só uma questão processual que declarou minha inocência. A justiça percebeu que as acusações feitas não casavam com a realidade e que todos os valores arrecadados na FIP continuaram na FIP e foram muito bem aplicados segundo os interesses da entidade. Triste e vergonhosamente, vocês também puderam perceber as diversas tentativas posteriores em difamar a minha pessoa e o belo e pujante trabalho que eu busquei realizar frente à devoção ao Divino Pai Eterno, que antes estava restrita somente ao território goiano e hoje é, graças ao Pai Eterno, nacional e até internacional. Eu fui inocentado por unanimidade em todas as instâncias e o processo já transitou em julgado há mais de um ano e meio. Em seguida foi aberto um procedimento de apuração interna, chamado processo canônico. Nessa fase, foi realizada uma investigação robusta para descobrir a veracidade das acusações que foram relatadas pelo Ministério Público e amplamente divulgadas pela imprensa. Feito isso, o governo geral de Roma achou por bem extinguir, ou seja, finalizar em definitivo o processo canônico, não tendo havido nenhuma pena, nenhuma condenação à minha pessoa. Portanto, eu volto a exercer o meu sacerdócio com o mesmo amor ao Evangelho e vigor missionário que sempre ardeu em meu coração. Olha, antes de tudo, é muito importante entender que na igreja, entre os votos que nós fazemos, existe o chamado voto de obediência, sem o qual seria destruída a igreja, ela implodiria. São Francisco de Sales, ele dizia assim: tudo é seguro na obediência e tudo é suspeito fora dela. E é também São Paulo, apóstolo, que escreve aos Hebreus, lá no capítulo 13, dizendo: sede submissos e obedecei aos que vos guiam. Ou seja, nos é ensinado desde sempre que, da nossa parte, como servos de Deus na igreja, nós nunca erramos quando obedecemos. Mesmo que à luz da razão ou do bom senso, que é o caso aqui, tudo isso não pareça fazer sentido. Eu fiquei em silêncio e submissão até hoje, exatamente por essa convicção que faz parte das primícias que permitem e permeiam a unidade na igreja. Diante de tudo isso que aconteceu, considerando que a FIP já está sendo cuidada por outras pessoas, eu orei intensamente e pedi muito, meu irmão, minha irmã, a luz do Espírito Santo no meu discernimento. E eu cheguei à conclusão de que era melhor deixar a congregação, da qual faço parte hoje,
para poder continuar evangelizando conforme o carisma que Deus me concedeu. Tudo isso na certeza de que dei o melhor de mim. Dei o melhor de mim na divulgação da devoção ao Divino Pai Eterno para o bem da Igreja e do povo santo de Deus, mesmo enfrentando tantos obstáculos, tanta inveja, tanta ganância e tantas perseguições de todos os lados. Dias atrás eu conversei com Sua Excelência, Dom Pedro Luiz Stringini, bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, em São Paulo, que prontamente acolheu meu pedido de congregar aquela diocese e me permitiu continuar minha missão e carisma de evangelizador. Obrigado de coração a Dom Pedro, que amorosamente me acolhe como pai e como pastor. Agradeço também aos meus defensores civis e canônicos que ajudaram sabiamente a apontar o rumo da verdade e da justiça em todos os sentidos. Eu quero aproveitar também esse momento para agradecer aos muitos bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, bem como a minha família, amigos e as centenas de milhares de pessoas que rezaram por mim, que me escreveram e que me deram muito apoio efetivo e afetivo de tantas formas ao longo destes quase 3 anos. Mal comparando pela minha pequenez e indignidade, mas eu me atrevo a dizer que foi um calvário difícil de muitas injustiças e perseguições que subi com fé, com confiança no Divino Pai Eterno. E em tudo isso, cada um de vocês, foi o meu Simão Cirineu. Meu agradecimento também à Rede Vida, o canal da família, que conhecendo a minha história de lutas, de cansaços, acompanhou séria e solidariamente tudo o que aconteceu comigo e divulgou com verdade cada uma das minhas vitórias nas batalhas empreendidas. Eu devo lembrar aqui que a Rede Vida é uma das grandes responsáveis pela divulgação, pela expansão da devoção ao Divino Pai Eterno, e sem ela nada do muito que nós fizemos teria os frutos bons que agora são colhidos pela FIP que fundei com tanto amor, e nela gastei grande parte da minha juventude, e agora é regida pelos meus superiores que assumiram o controle total dela. Entrego o meu futuro e minha missão nas mãos do Divino Pai Eterno e de Nossa Senhora, e renovo minha fé, minha esperança e meu amor a Deus e a sua Santa Igreja. Eu peço que continuem suas preces, viu? Continuem suas preces. Contem também com as minhas orações sempre. Que tudo isso que me aconteceu tenha sido por um propósito maior e que seja para a honra e a glória da Trindade Santa. Quero terminar lembrando os últimos versículos do mesmo salmo que comecei essa minha fala. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos seja favorável. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso e poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Muito obrigado.